Olá, olá, eu sou Susana Forte da Chapelgate de Portugal, afiação de lâminas, de tesouras, reparação e manutenção de máquinas, entre outras coisas. E hoje estamos aqui com a dica número 53 da semana 53, estamos quase a fazer um ano de dicas, o que é só excepcional. Ainda esta madrugada estive ao telefone com uma cliente nova por acaso, e que eu lhe dizia que no início eu imaginava que iria ser muito difícil ter dicas para todas as semanas, mas a verdade é que cada uma que passa aparecem agora com muita facilidade mais duas ou três. E hoje vamos fazer uma dica só para cabeleireiros. Mesmo muito só para cabeleireiros. Mas vale sempre a pena aprender. Vamos falar sobre tesouras de desbaste. E vamos falar sobre um tema nas tesouras de desbaste, que as tesouras de desbaste é um mundo que sem fim, quase. Aliás, as tesouras de desbaste vão entrar no nível 2 da formação para cabeleireiros. Isto com os vários formatos. No nível 1 também entra, mas basicamente, não é? E o que existe é uma questão que me fazem, às vezes, alguns clientes, e eu lembrando de fazer esta dica, que é qual é a diferença entre ter a lâmina de corte por baixo ou a lâmina de corte por cima. Eu trouxe dois exemplos. Temos aqui um primeiro exemplo, neste caso é uma Osaka, que tem a lâmina de corte por baixo. Correto? A lâmina de corte está por baixo, portanto, a tesoura funciona assim deste lado. Está aqui, lâmina de corte, está por baixo. E temos, neste caso, é uma Pinin, que tem a lâmina de corte por cima. Eu vou virá-la de frente para vocês. A lâmina de corte está por cima. O que significa que os dentes estão virados diretamente para vocês, enquanto que nesta, vocês não veem os dentes na totalidade, porque estão por trás. E qual é realmente aqui a diferença? A diferença é que uma tem um corte e uma lâmina europeia e a outra tem um corte e uma lâmina asiática. E vocês vão perguntar, ok, mas isso é o quê? Os asiáticos têm mais experiência na área do cabeleireiro, iniciaram mais cedo, principalmente com a utilização das tesouras no seu todo e nas tesouras de desbaste também. A aprendizagem deles é diferente da europeia. Hoje em dia, se calhar, já aprendem da mesma maneira. Não tenho a certeza. É uma coisa que, por acaso, não telefonei a ninguém que me pudesse dar essa informação. Mas eles neste momento já têm dos dois lados, mesmo porque são as duas japonesas, e uma é asiática e a outra é europeia. Só que os asiáticos aprendem a trabalhar assim. Eles viram o pulso. Ou aprendiam a trabalhar com o pulso virado para baixo. Ao virarem o pulso para baixo, a lâmina fica do lado contrário. O que significa que faz o mesmo acabamento que uma europeia a trabalhar na posição que vocês aprendem. Ou seja, vocês aprendem assim e os asiáticos trabalham assim, ao contrário. E a lâmina fica no mesmo sentido. Portanto, como eles viram o pulso, a lâmina fica no mesmo sentido. O que significa que a saída, a finalização do cabelo termina no mesmo sentido, para o mesmo lado. Ou seja, para fora. Se utilizarem a lâmina asiática na vossa direção, como a lâmina está por cima, o que acontece é que o cabelo fica para dentro. E eu tive várias situações, portanto, isto resumidamente, inicialmente eram sempre viradas ao contrário, porque trabalhavam com elas ao contrário, e depois na Europa, pela forma como aprendiam e aprendem, a lâmina é para baixo, para dar esse acabamento para fora, exterior. Porquê é que existem as tesouras duo também? Nós já falámos nelas, exatamente porque podem virar ao contrário. Que não tenho aqui nenhuma neste momento, não são duo, elas são para manusear só do lado original e como tal, para darem acabamentos diferentes, têm que virar o pulso ao contrário.
E eu, por exemplo, quando dei formação na Associação dos Cabeleireiros em Lisboa, surgiu-me realmente essa situação e houve duas ou três clientes que me falaram nisso mesmo. E, epá, então, espera. Porquê? Porque vocês estão do lado direito da cliente, por acaso não tenho aqui uma boneca comigo, mas imagina, tenho aqui a boneca, está bem, vocês estão do lado direito e estão a trabalhar diretamente. E a lâmina está por baixo. E está a fazer um acabamento. E depois, vocês vão para o lado esquerdo da cliente e estão a virar a lâmina ao contrário, porque é como dá jeito, não é? Para trabalhar, depois já estão a trabalhar ao contrário. O que significa que de um lado fica para dentro, do outro lado fica para fora. Quando vocês fazem o acabamento, a secagem, etc., os brushings, aquelas coisas, vocês veem que o acabamento do cabelo fica diferente do lado esquerdo para o lado direito. Exatamente porque não tem a lâmina, ou seja, não puderam virar a tesoura, ou porque o vosso pulso virou. Eu espero que eu sei que se calhar esta é um bocadinho mais complicada. Mas a verdade é que, para ter o mesmo acabamento, com uma lâmina, seja para cima ou seja para baixo, ela tem que estar virada no mesmo sentido, tanto do lado direito do cliente como do lado esquerdo. A nós, fisicamente, não nos dá jeito, porque do lado direito, aliás, do lado esquerdo do cliente, funciona muito bem, e quando chegamos ao lado direito, a coisa já não funciona muito bem, porque já estamos, o nosso pulso tem tendência a virar ao contrário, não é? O ideal para isso é, ou ter uma tesoura de cada, não é? Que não faz muito sentido, se calhar, ou, por isso simplesmente, ter uma tesoura duo, que tanto a Osaka como a Pinin, por acaso também tem, eu não fui buscar, só fui buscar estas com a diferença das lâminas, porque vocês trabalham, se ela for duo, portanto, até passa a ser anatómica, portanto, não tem este tipo de anel, não é? Não é o tal offset que vocês gostam de chamar, fica lado a lado, para vocês poderem virar ao contrário e poderem trabalhar com ela do outro lado, com a posição correta dos nossos pulsos a trabalhar, mas a dar o mesmo acabamento dos dois lados. O mesmo acabamento. É esse o problema que surge quando vocês fazem o acabamento dos vossos trabalhos e veem e trabalham com as tesouras de definir ou esculpir. Neste caso são tesouras de definir e esculpir. Esta é de esculpir, esta é de definir só. Mas quando fazem os acabamentos e veem no final que a coisa não ficou certa. E perguntam-se, mas porquê? Não é? É exatamente por isso. Porque a lâmina está por cima ou está por baixo e ela precisa de estar na mesma direção do corte, tanto do lado direito como do lado esquerdo do cliente. E vocês não se apercebem e viram a lâmina ao contrário. Enquanto deste lado trabalham assim, do outro lado vão trabalhar assim. Porque é a anatomia do nosso corpo, é normal. E é isso que faz com que haja diferença na finalização do corte. Está bem? Eu espero ter conseguido passar bem a informação, o porquê de uma lâmina superior ou inferior do corte, ou são asiáticas ou são europeias, está bem? E o porquê de serem de uma forma e de outra. Tem a ver com a aprendizagem que vocês têm, tanto de um lado do mundo como do outro lado do mundo também, e depois o resultado que acontece quando vocês trabalham com ela sempre na mesma direção. Porque, anatomicamente, normalmente nós temos logo esta tendência para trabalhar de um lado direito e trabalhar do lado esquerdo. E isso dá resultados diferentes. Se tiverem dúvidas, ligam-me. Ponham aqui nos vossos comentários ou no resto das redes sociais onde nós vamos estar, como é óbvio. Lá se foi a luz. E espero que tenham gostado desta dica, que parece-me a mim que tem sido sempre de grande importância para vocês. Este tipo de diferença, e com toda a gente que eu falo desta situação, é sempre uma novidade. Portanto, vemo-nos para a semana com outra dica. Beijinhos e obrigado. Até já!